Fui firme e disse: se é esta proposta que chegará a Belém, eu vetarei politicamente essa proposta. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O presidente ainda era apenas candidato e tinha deixado muito claro ao governo que valia de pouco deixar o debate sobre a legislação laboral para depois das presidenciais, porque ele estava firme no propósito de vetar politicamente um pacote legislativo que tinha a oposição, também ela firme, da UGT. O primeiro-ministro percebeu que tinha de dar um sinal que permitisse ajudar a ultrapassar este irritante que começava a nascer na relação entre os palácios de Belém e de São Bento. Logo na noite em que se confirmou a eleição de Seguro, Montenegro acenou com a bandeira branca. Não escondo que, atenta à posição de vários desses parceiros, em particular das confederações sindicais, é natural que haja uma evolução e que, dentro dessa evolução, também algumas reservas que os candidatos, entre os quais o agora presidente eleito, apresentaram sobre a proposta inicial do governo, possam ser ultrapassadas. Até onde poderia ir essa disponibilidade era uma matéria para dirimir entre a convicção da Ministra do Trabalho nas traves mestras deste pacote legislativo e na certeza de que as linhas vermelhas da UGT colidiam com essas traves mestras. Pedro Passos Coelho entendeu que seria praticamente impossível conseguir um acordo na concertação social e resolveu meter o governo do partido de que já foi líder numa camisa de 7 varas. O que se está a passar com a reforma laboral. Tudo parece que aquilo não vai dar em nada. Os partidos no Parlamento que decidam. E se não quiserem apoiar e chumbarem as propostas de reforma, o Governo tem aqui um ponto importante para se dirigir ao eleitorado e para pedir mais força para as concretizar. A menos que o Governo ache que não tem apoio na sociedade portuguesa para estas reformas. Entre ter que iniciar com um veto político uma coabitação com o presidente mais votado de sempre ou dar razão ao ex-líder que lhe aponta o dedo pela incapacidade de reformar o país, o governo de Montenegro caminha no fio da navalha e hesita entre ir para o Parlamento com as linhas mestras da ministra ou esticar as negociações para poder ter um acordo na concertação social que obrigaria o PS a abster-se no Parlamento e o Presidente a promulgar. No fim, até pode dar em nada, mas a AD precisa de tempo para descalçar esta bota e volta novamente para a casa de partida. Quando eles querem que se ponha um ponto final na concertação social, nós queremos estimular o diálogo. A olhar para o que aconteceu nos últimos 7 meses, o diálogo de que fala o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, produziu consensos em dezenas de normas, mas não nas normas essenciais, naquelas que são as traves mestras para o governo e as linhas vermelhas para o GT. Em que ponto estamos? Responde Cátia Mateus, jornalista do Expresso, que acompanha as questões laborais. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Cátia Mateus! Quem teve a ideia de fazer uma reunião de concertação social no dia em que o Presidente da República foi empossado e dar por terminadas as negociações por impossibilidade de acordo? Olá, Paulo. Olha, essa é uma boa questão. Eu não te sei dizer quem achou que era uma boa ideia fazer uma reunião neste dia, mas no fundo, quem convocou os parceiros sociais foi efetivamente a senhora Ministra. De resto, esta convocatória, ao que sei, até causou algum constrangimento de agenda aos líderes das confederações patronais e representantes dos trabalhadores que estavam convidados para as cerimónias de tomada de posse de António José Seguro.
Já quanto à decisão, no fundo, de dar por terminadas as negociações, ela parte efetivamente dos patrões, que na semana passada tinham definido um horizonte temporal de 15 dias para que fosse visível o que eles diziam ser fumo branco, o tal fumo branco que se ambicionava neste processo negocial, mas que ontem terão considerado que não havia condições e que nem fazia, no fundo, sentido continuar a prolongar esta negociação até esse horizonte temporal de 15 dias, apontando a responsabilidade à intransigência da UGT e dando como terminado o processo negocial. Ainda houve uma tentativa de passa-culpas para a UGT, como se fosse a UGT a ter determinado o fim dessas negociações. No entretanto, o Presidente, que em campanha tinha deixado claro que vetaria uma legislação deste tipo que lhe chegasse vinda do Parlamento sem acordo na concertação social, apareceu nesta terça-feira a defender que deve haver alterações à lei, mas a pedir o regresso das negociações. Com esta posição, vem dar uma ajuda ao Governo? Olha, eu não sei, Paulo, se podemos falar numa ajuda ao Governo ou sequer se qualquer ajuda é eficaz neste quadro não de concertação social, mas de aparente desconcentração total, não é? Na verdade, Paulo, à saída da reunião com os líderes das confederações e dos sindicatos ontem, e perante a notícia de fim das negociações, o Governo, tal como os patrões, apontou contra a UGT, efetivamente, a quem acusou da tal intransigência de que já falámos neste processo negocial, mas ao contrário dos empregadores, não deu por encerrado esse processo, e isso tornou-se visível hoje ao longo das várias declarações que fomos assistindo ao longo do dia. É verdade que Rosário Palma Ramalho ainda não se pronunciou diretamente sobre este processo, mas várias personalidades do PSD já o fizeram, e têm dito ou têm sugerido que o Governo continuará a fazer todos os esforços para chegar a um acordo em torno do anteprojeto de Trabalho 21. De resto, isso foi-nos garantido ontem logo, por fonte do Governo, de que, ao contrário dos patrões, o Executivo não daria este processo como terminado. Portanto, para o Governo não era um fim de linha a reunião de ontem, não foi um fim de linha aquilo que ontem aconteceu. A verdade é que não clarificou como é que, no fundo, tenciona continuar a fazer esforços para este acordo, não clarificou se vai seguir a sugestão de seguro e voltar a sentar todos à mesma mesa para uma nova tentativa de consenso nestas matérias onde não foi possível alcançá-lo ainda, mas deu sinais de que ainda não desistiu da possibilidade. Isso pode significar que o Primeiro-Ministro vai avocar o dossiê novamente. Ele já tinha reunido uma vez com o GT antes da greve geral, e a Ministra tem sido muito assertiva nesta matéria. Uma das coisas que tem dito de forma muito clara é que estas negociações não se podem eternizar. Portanto, desse ponto de vista, está com a mesma posição que as entidades patronais também, não é? Sim. Rosário Palma Ramalho disse sempre desde o início que esta negociação não se poderia arrastar e que, uma vez esgotados todos os temas em cima da mesa e analisados todos os temas, se decidiria se existiria ou não uma possibilidade de consenso. Falas na questão da intervenção de Luís Montenegro. Eu acredito que os próximos dias serão de facto decisivos nesta matéria, até porque, como recordas, Luís Montenegro, na relação complicada entre a UGT e a Ministra Rosário Palma Ramalho, que foi conhecendo momentos de grande crispação ao longo destes 7 meses em que se prolongou esta negociação, um desses momentos que acabou por conduzir à tal greve geral de 11 de dezembro, com a UGT a acusar a Ministra de os ter encostado à parede para assinar um acordo que não era minimamente favorável a quem trabalha. E foi precisamente Luís Montenegro quem, sem grande sucesso, diga-se, mediou na altura um entendimento entre a Ministra e a UGT. Mário Mourão, até numa entrevista recente ao Expresso, dizia precisamente que a proposta da UGT, que muitos patrões apontaram como um extremar de posições e como um fim de linha, não é? Foi precisamente solicitada por Luís Montenegro. Foi Luís Montenegro quem pediu ao GT que apresentasse uma proposta de alteração legislativa que poderia inclusive ser mais ampla até do que o próprio anteprojeto do Governo. Eu não sei se, como dizes, Luís Montenegro chamará a si a tutela deste processo, no sentido de que ser ele a liderar... Pelo menos para retomar as negociações, não é? Ele tinha dito, na noite das presidenciais, ele sinalizou que o Governo estaria disponível de ir ao encontro das preocupações do Presidente da República. Ao contrário do que propõe o ex-líder do PSD e ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, que entende que, não havendo acordo na concertação social, se deve ir para o Parlamento dirimir quem tem a maioria do seu lado. Sim. O ir para o Parlamento é o cenário que Rosário Palma Ramalho, no fundo, sempre pôs em cima da mesa. A questão é se este é o momento para o fazer já, não é?
tendo um Presidente da República recém-eleito que sempre disse que veta qualquer alteração legislativa que não tenha um acordo em concertação social. Quais são as normas que impedem a UGT de assinar um acordo nesta fase? São as mesmas do princípio ou alguma coisa evoluiu? São as chamadas matérias críticas, ou se quisermos, Paulo, as traves mestras da proposta do Governo, que são simultaneamente as linhas vermelhas da UGT. Portanto, isto não mudou ao longo de 7 meses de negociação, embora então tenha a existido intransigência é dos dois lados? Será? Eu acredito que sim. É assim, para se chegar a um acordo é preciso que existam cedências de ambas as partes, não é? Portanto, se essas cedências não aconteceram até aqui, é porque se calhar nenhuma das partes está disponível para uma aproximação assim tão total como se pensa à partida. Ao todo são 12, Paulo, estas matérias que estão a emperrar, digamos assim, esta possibilidade de acordo, e são 12 em 100. Portanto, o próprio Governo, aliás, numa coisa estão de acordo o Governo, patrões e a própria UGT, é que ao longo das últimas semanas foi possível encontrar consensos nas chamadas normas acessórias, em quase 70 matérias acessórias, que são matérias de menos impacto para os trabalhadores e para as empresas, naturalmente. Ou seja, não mudam estruturalmente a legislação, não é? Não mudam estruturalmente a legislação, mas não é de menos importância que exista um acordo nestas 70 matérias, até por uma questão muito simples. É verdade que eles não estão a conseguir chegar a acordo nas matérias críticas, que, como perguntavas, são o outsourcing, o regresso do banco de horas individual, a própria duração dos contratos a termo, a questão dos despedimentos, muita questão dos despedimentos, que é uma linha vermelha muito firme para a UGT, ou seja, a possibilidade do empregador recusar a reintegração de um trabalhador que se prove em tribunal que tenha sido despedido de forma ilícita. Mas na verdade, quem decide tem que ser um juiz, não é? Mas o empregador pode recorrer para tribunal para não ter que reintegrar o trabalhador. Mas eu falava-te daquelas tais 70 normas onde foi possível alcançar um acordo, e elas não são de facto de menos importância, porque há aqui uma questão de fundo e que ninguém aparentemente até agora conseguiu esclarecer, que é perceber se essas 70 normas onde houve acordo alcançado entre patrões, sindicatos e governo vão ou não ser plasmadas numa eventual proposta que chegue ao Parlamento. Isto porque Rosário Palma Ramalho sempre disse que, não existindo acordo em concertação social, a proposta que seguiria para a aprovação no Parlamento seria a proposta original, o anteprojeto original do governo. Que tem que ser negociado com o Chega, que tem uma série de normas que não aceita também. Sim, mas repara, com uma ou outra norma que resultasse de consenso negocial e que o governo considerasse útil integrar relevante incorporar ou útil incorporar, exatamente. Portanto, destas 70 normas, nós não sabemos se algumas serão ou não incorporadas na proposta final do governo, se todas serão incorporadas na proposta que vai chegar ao Parlamento, ou, em última linha, se nenhuma será. E essa é uma questão que não é irrelevante neste processo. Para fecharmos a nossa conversa, nas conversas que vais tendo com o Governo e com os parceiros sociais, percebe-se que há um melindre político para não apresentar ao Presidente da República para promulgação uma reforma de legislação laboral aprovada apenas no Parlamento, ou que seja altamente conflituante entre os interesses dos trabalhadores e das empresas, dos empresários? Óbvio, Paulo, que o Executivo terá consciência do quão sensível é politicamente esta opção para um governo que não tem uma maioria parlamentar, e tendo em conta a posição clara de António José Seguro, que por diversas vezes disse e continua a dizer que vetaria uma alteração desta ordem que não resultasse de um acordo em sede de concertação social. Esta é uma matéria altamente sensível, estamos a falar de uma revisão legislativa ampla, vastíssima, que mexe com mais de uma centena de normas críticas e com forte impacto social, dos contratos aos despedimentos, das organizações de tempo de trabalho, parentalidade, muitas medidas que impactam diretamente as famílias, sobre as quais, apesar de alguns avanços, não há consenso e que em muitos casos há mesmo posições claramente antagónicas entre sindicatos, patrões e governo. Mais, não é? É quase certo um cenário de veto presidencial, sem acordo, o que exporia um conflito institucional entre Belém e o governo logo no arranque do mandato de Seguro, não é? O governo saberá que o veto presidencial é um momento delicado. E, portanto, eu acredito que a estratégia de avançar para o Parlamento sem um acordo na concertação social pode resolver um impasse legislativo em torno deste dossiê, que parece estar muito longe de se conseguir resolver pela via negocial ou na concertação social, como tem sido
tentado, e sobretudo agora nestes encontros ou nestas negociações mais bilaterais que o governo optou por conduzir, mas na verdade isto abre caminho a um risco político de um veto presidencial que eu acho que não é benéfico com o governo no atual contexto. 8 anos depois da entrada em vigor da Lei das Cotas, a presença feminina nas administrações das empresas aumentou, mas a distribuição real do poder continua desigual. No mais recente episódio do podcast O Céu é o Limite, a propósito do Dia Internacional da Mulher, assinalado a 8 de março, Sara Falcão Casaca, professora catedrática do ISEG e especialista em questões de género, e Paula Perfeito, presidente da PWN Lisbon, falam dos muitos desafios que continuam a enfrentar as mulheres que aspiram a um lugar no topo das organizações. O Céu é o Limite é o podcast de liderança e carreira do Expresso, todas as semanas, com a Cátia Mateus. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.